Alô galerinha, aqui quem fala é o professor Claudinei para mais um vídeo do Matemática Extra Classe. E hoje vamos ver a relação trigonométrica fundamental. Nós vimos o quê? Que nós temos aqui um arco X qualquer, tá? Definir um arco X aqui no primeiro quadrante, tá certo? Quem seria o seno desse arco X? Seria sua projeção nesse eixo vertical aqui, certo? Então seria, ó, a distância do centro até aqui. Muito bem, esse aqui seria o seno do arco X. Quem seria o cosseno desse arco X? A projeção agora vindo para o eixo horizontal. Então seria a distância do centro até esse pontinho aqui. Tá certo? Então temos aqui o seno, temos aqui o cosseno. Belezinha? Como esses dois eixos aqui, eles são perpendiculares, eles formam então um ângulo de 90 graus, o chamado ângulo reto. Não é isso? Então, gente, vocês percebem que aqui, ó, eu vou dar uma destacada, pegando esse segmentozinho aqui azul e esse vermelho, eu tenho aqui então um ângulo de 90 graus entre eles. Se eu pegar aqui, ó, esse extremo e ligar até esse extremo aqui, eu teria então essa figurinha aqui conhecidíssima da galera, que seria um triângulo retângulo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse triângulo retângulo, dar uma ampliada nele e trazer aqui para o lado. Olha só. A gente viu o quê? Que esse aqui seria o seno do arco X. Então, ó, tá aqui o azulzinho, o seno do arco X. Esse aqui seria quem? O cosseno do arco X. Então, vermelhinho, ó, cosseno do arco X. Gente, se aqui é um triângulo retângulo, então os lados que compartilham do ângulo reto são os catetos. Então aqui eu tenho um cateto, aqui eu tenho outro cateto. Consequentemente, o terceiro lado desse triângulo, que é o maior lado aí, seria então a hipotenusa. Aí a hipotenusa desse rapazinho mede 1. Por que mede 1, professor? Porque olha só, lembra, essa circunferência aqui, ela tem raio medindo 1, certo? Por isso a gente chama de circunferência unitária, tá certo? Pois bem, veja só, essa hipotenusa aqui, que é essa medida aqui, certo? Ela é igual exatamente a essa medida que está aqui, certo? Se aqui eu tenho aqui um retângulo, então suas diagonais são iguais. Ora, se isso aqui equivale exatamente o raio dessa circunferência, então isso aqui mede 1. Se isso mede 1, então isso aqui também mede 1. Então eu teria um triângulo retângulo da seguinte maneira. Cateto sendo seno de x, cosseno de x, e a hipotenusa medindo 1. Aí a gente trabalha então o nosso teorema de Pitágoras. O que é que diz o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Então a gente chega, ó, quadrado do seno mais o quadrado do cosseno é igual a 1, tá certo? Então isso aqui nada mais é que o teorema de Pitágoras aplicado na circunferência. Então essa aqui é a nossa relação trigonométrica fundamental. Quando é que eu utilizo essa fórmula? Digamos que eu tenha num problema o valor do seno. Se eu quiser achar o cosseno, eu acho usando isso aqui. Ou, se eu tenho o cosseno e quero achar o seno, também utilizo essa formulazinha aqui, tá certo? Então, vamos para um exemplo onde a gente pode usar essa relação trigonométrica fundamental. Um arco X, tal que X pertence ao intervalo que vai de π sobre 2 a π, isso aqui é importante, já já a gente vai discutir o que é isso, tá certo? Tem seno igual a 3/5. Então, o que foi dado aqui, pessoal, foi o valor do seno. Então, eu quero, a partir disso aqui, determine o cosseno desse arco X. Então, gente, foi dado aqui na questão um arco X, mas eu não dei um arco X qualquer. Eu dei a localização desse arco X. Eu disse que o arco X pertence a esse intervalo aqui. Que intervalo é esse? Gente, quando a gente fala intervalo numa circunferência trigonométrica, a gente está querendo saber em qual quadrante esse arco se encontra. Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Então a gente tem que fazer o quê? Simplesmente
localizar esses extremos aqui, π sobre 2 e π. Então vamos para a circunferência. Olha só. A nossa circunferência, começando desse ponto, aqui eu tenho 0 radianos, 90 graus, que é o π sobre 2 radianos, 180 graus, que é o π radianos, 270 graus, que é o 3π sobre 2 radianos, e completa a volta no 2π radianos, que é o 360 graus. E o que é que diz aqui a informação? O x é um arco que pertence ao quadrante que vai de π sobre 2 a π. Então o x está entre esses dois arcos aqui. Então, onde é que estão localizados esses dois arcos? Olha aqui, o π sobre 2 está aqui. O π, que é o 180, está aqui. Se o meu x é um arco que pertence ao intervalo aqui, então o x tem que estar em algum lugar entre esses dois. O seno é positivo quando ele está, ó, nesses dois quadrantes aqui, no primeiro e no segundo. Ah, perdão, coloquei aqui terceiro, desculpa. Estamos falando aqui do segundo quadrante, tá, gente? Desculpa aí. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, nós estamos falando de um arco que está localizado no segundo quadrante, hein? Então, vamos lá. Então, o seno, ele é positivo nesses dois, quando está no primeiro ou segundo quadrante. O seno é negativo quando está no terceiro e no quarto. Tudo bem? Então, como aqui nós estamos falando de um arco que está no segundo quadrante, seu seno está localizado lá para cima, né, na primeira metade da volta, então o seu seno será positivo. E cosseno? A gente viu nas aulas anteriores que o cosseno é o quê? Ele é positivo quando ele está aqui, ó, no primeiro e no quarto, e ele é negativo quando está no segundo e no terceiro. Então, vamos lá. Se aqui está no segundo quadrante, seu cosseno obrigatoriamente será negativo. Então, temos aqui os sinais, ó. Estamos trabalhando com um arco X com extremidade no segundo quadrante. Então, já sabemos que o seu seno será positivo e seu cosseno será negativo. Lembra que na questão que é pedido é o cosseno. Então, eu já sei que por esse arco estar localizado no segundo quadrante, esse cosseno será negativo. Tá bom? Então vamos agora resolver a questão. Quadrado do seno mais o quadrado do cosseno é igual a 1. Essa é a relação trigonométrica fundamental. Qual é o valor que foi cedido no problema? Cedido no problema foi o valor do seno. E o seno é igual a 3/5. Então eu vou pegar esse senozinho que eu destaquei de vermelho, justamente porque eu vou substituir ele aqui. Então eu vou substituir seno de x por 3/5. Então olha só. Como está seno ao quadrado, 3/5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Muito bem? Vou pegar o quê? Essa fração aqui, 3/5 e elevar ao quadrado. Como é elevar uma fração ao quadrado? Eu elevo o numerador e o denominador. 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. Vou ficar com 29 sobre 25 mais quadrado do cosseno igual a 1. Muito bem. Próximo trabalho que vocês vão fazer é o seguinte. Vocês vão pegar essa fração que está aqui e passar ela para o outro lado da igualdade. Tá certo? Lembre-se, essa fraçãozinha aqui, ela será sempre positiva. Então, sempre que você passar para o outro lado, vai ser negativo. Tudo bem? Então, eu vou ficar com quadrado do cosseno igual a 1. E olha a fração, ó. 9 sobre 25 passou para o outro lado. Menos 9 sobre 25. Aí aqui a gente faz o seguinte, a gente tem que fazer essa subtraçãozinha aqui, tá bom? Como é que o professor lá do ensino fundamental ensinou? Pega o 25, multiplica por esse 1, dá 25, menos 9, 16, então vai ficar 16 sobre 25, tá certo? Mas aí como é que você pode fazer também? Ah, o professor ensinou lá que bota um 1 aqui embaixo, acha o MMC de 1 e 25, que é o próprio 25, então, quando eu pegar o 25 e dividir por 1 dá 25, multiplica por 1, 25 vai dar na mesma. Ou se você quiser fazer de uma forma mais rápida, você pode fazer o seguinte. Como aqui o denominador é 25, tá? 9 para 25, falta quanto? 16. Então, isso aqui vai dar 16 sobre 25. Eu posso usar esse macetezinho sempre, professor? Não, claro que não. A gente só está fazendo isso aqui porque nós temos aqui um menos, tá certo? Se aqui for qualquer outro número, não vai dar certo.
Se aqui for outro sinal também não vai dar certo. Então só funciona quando a gente está trabalhando aqui a relação trigonométrica fundamental, tá certo? Então 1 menos 9 sobre 25 vai dar, ó, 16 sobre 25. Só lembrando, pega o denominador da fração, repete, né? 25 repete. E 9 para 25 falta 16, tá bom? Isso aqui é uma maneira bem rápida para você fazer isso aí, para ganhar seu tempo. Muito bem. Igual à equação do segundo grau, esse quadradozinho vai passar para o outro lado. Lembra da equação do segundo grau? Quando você tem isso aqui, ó, por exemplo, x ao quadrado é igual a 3. Esse quadrado ele passa para o outro lado em forma de mais ou menos a raiz, não é isso? E daqui você tira o x' com mais, x duas linhas com menos, tá certo? Não necessariamente nessa ordem. E aqui você faz a mesma coisa. Esse quadrado ele passaria para o outro lado em forma de mais ou menos raiz. Mas aí você lembra lá do começo da questão. Esse cosseno desse arco vai ser obrigatoriamente negativo, porque o arco está localizado no segundo quadrante. Então você só vai passar ele negativo, tá bom? Então fica assim, ó. Cosseno de x igual a menos raiz quadrada de 16 sobre 25. Nesse caso, ambos aqui têm raiz quadrada exata. Raiz de 16 dá 4, raiz do 25 dá 5. Então, o cosseno desses arcos x será menos 4 sobre 5. Então, é assim que a gente utiliza a nossa relação trigonométrica fundamental. Quando você tem o seno e quer achar o cosseno, ou quando você tem o cosseno e quer achar o seno. Tá bom? Bons estudos e até a próxima aula. Valeu!